Às 7h23 da manhã de 14 de dezembro de 1944, o soldado de primeira classe Ed Brennan pressionou seu corpo contra a lama congelada sob um carvalho caído na floresta de Ercon, na Bélgica. Fogo de metralhadora alemã rasgava os galhos a 1,8 metros acima de sua cabeça. Seu pelotão estava encurralado, sangrando até a morte na neve. Nas próximas 4 horas, Brennan violaria todas as regras do Manual de Atiradores de Elite do Exército dos Estados Unidos e mataria 18 soldados alemães, de uma posição tão heterodoxa que a doutrina militar a proibia explicitamente. Seu julgamento começaria 63 dias depois. A floresta de Ercon era onde a infantaria americana ia morrer. Entre setembro e dezembro de 1944, a densa floresta ao longo da fronteira germano-belga consumiu divisões inteiras. Árvores explodiam em estilhaços. Pela artilharia, a visibilidade caía para 30 metros. Casamatas alemãs, invisíveis até que você estivesse morto, controlavam cada aproximação. A 28ª Divisão de Infantaria perdeu 6.840 homens em 3 semanas. A floresta não se importava com táticas ou treinamento. Ela simplesmente matava. Ed Brennan cresceu no sul da Filadélfia, a 3 quarteirões do arsenal da Marinha. Seu pai trabalhava nos cais, carregando navios de carga com destino à Europa. Ed passou a infância nas ruas estreitas entre as casas geminadas, aprendendo a lutar em becos, onde recuar significava ter o rosto aberto. Ele abandonou a escola aos 16 anos para trabalhar em Hog Island, rebitando cascos de navios Liberty por 12 horas por dia. O trabalho era brutal, mas lhe ensinou paciência, esperando a rebitadeira esquentar, esperando o capataz desviar o olhar, esperando o momento certo para agir. Antes da guerra, Ed caçava veados em Pine Barrens todo mês de novembro. Não por esporte, mas por carne. Sua família precisava. Ele aprendeu a se mover pela mata sem fazer barulho, a esperar imóvel por horas, a dar tiros que outros caçadores não arriscariam. Seu tio o ensinou a ler o terreno, a pensar como uma presa, a entender que o servo não tinha medo dele. Ele tinha medo do que ele representava: movimento, barulho, o cheiro de cigarros e uísque barato. Ed foi convocado em março de 1943. Fort Benning o transformou em um fuzileiro. Ele se qualificou como especialista com o M1 Gran, mas o exército não o tornou um franco-atirador. Eles já tinham franco-atiradores suficientes. Precisavam de soldados na linha de frente. Então Ed foi para a Europa como substituto, designado para a Companhia B, 110º Regimento de Infantaria, 28ª Divisão. Ele chegou em outubro de 1944, bem a tempo da Batalha de Erquim. A floresta matava homem de maneiras que Ed jamais imaginara. Rajadas de artilharia no topo das árvores lançavam estilhaços de madeira como dardos, despedaçando soldados que pensavam estar seguros em suas trincheiras. Franco-atiradores alemães disparavam de posições tão bem camufladas que um pelotão caminhava a menos de 3 metros sem vê-los. A doutrina oficial para atiradores de elite americanos era clara: posições elevadas, visibilidade máxima, campos de tiro desobstruídos, encontrar terreno elevado, usar árvores como ponto de vantagem, manter a linha de visão. Ed viu homens morrerem, seguindo essa doutrina. Em 8 de novembro, o soldado Vincent Reis subiu em um pinheiro para estabelecer um posto de observação. Um atirador de elite alemão acertou um tiro em seu peito às 9h47. Reis caiu de uma altura de 6 metros e morreu na neve, com o sangue se acumulando ao seu redor enquanto o pelotão buscava abrigo. O alemão nunca foi encontrado. Em 19 de novembro, o cabo Samuel Briggs posicionou-se em uma crista com vista para um cruzamento. Ele tinha a visibilidade perfeita. Em um raio de 365 metros, um atirador de elite alemão localizou sua posição. Em 90 minutos e solicitou fogo de morteiro. Briggs foi atingido por estilhaços na garganta. Ele se afogou em seu próprio sangue antes que o médico chegasse até ele. Em 27 de novembro, o sargento Thomas Orr usou uma casa de fazenda destruída como ninho de atirador. Segundo andar, janela oeste, posicionamento perfeito.
Ele matou 3 alemães antes que uma equipe Panzer os destruísse o prédio. Encontraram o rifle de York nos escombros. Nunca encontraram o suficiente de ouro para enterrá-lo. Ed conhecia Reis. Eles compartilharam uma trincheira durante um bombardeio de artilharia no início de novembro, espremidos um contra o outro na lama congelada enquanto o mundo explodia ao redor deles. Reis era de Indiana. Falava demais sobre sua noiva que estava em casa. Ed não falava muito, mas ouvia. Quando Reis morreu, Ed sentiu algo mudar dentro de si, não tristeza. Ele havia aprendido a enterrar isso, algo mais frio, o cálculo. O problema não eram os homens, era a doutrina. O treinamento de atiradores de elite americanos enfatizava o que os instrutores chamavam de posicionamento dominante. Terreno elevado, linhas de visão claras, alcance máximo. A teoria fazia sentido em um campo de tiro. No Erkin, era suicídio. Atiradores de elite alemães lutavam em florestas desde 1941, dos bosques de bétulas nos arredores de Leningrado aos pinhais da Polônia. Eles aprenderam o que os americanos não aprenderam. Em florestas densas, a elevação torna você visível. A altura faz de você um alvo. Ed entendia isso instintivamente. Ele caçava veados há 8 anos, e os veados não olhavam para cima. Eles olhavam para os lados. Ameaças horizontais. Movimento na altura dos olhos. Um homem em uma árvore era silhuetado, contra o céu, mesmo através dos galhos. Um homem no chão era apenas mais uma sombra. Mas o manual era explícito. Manual de Campo 2310, Treinamento e Emprego de Atiradores de Elite, publicado em 1943. O atirador de elite deveria buscar posições elevadas que proporcionassem observação da área máxima do campo de batalha. O exército não. Treinava atiradores de elite para lutar no nível do solo. Eles os treinavam para escalar. Em 2 de dezembro, Ed viu outro atirador de elite morrer. O sargento William Peterson, 5 anos mais velho que Ed. Um caçador de Montana que deveria saber mais. Peterson se posicionou a 6 metros de altura em um carvalho, tentando avistar movimentos alemães perto de um cruzamento de estradas disputado. Ed estava a 45 metros de distância, deitado atrás de um tronco caído, observando Peterson trabalhar. O projétil alemão atingiu Peterson no olho esquerdo. Ele não emitiu um som, apenas largou o rifle e caiu, batendo em 3 galhos na queda. O Springfield bateu contra a madeira, um som como vidro quebrando. O corpo de Peterson caiu em um monte, uma perna dobrada em um ângulo impossível. O atirador alemão não disparou um segundo tiro. Não precisava. Ed ficou imóvel por 3 horas observando a linha das árvores. Ele nunca viu o alemão, nunca ouviu movimento. O atirador havia disparado do nível do solo, de algum lugar na vegetação, rasteira a 200 jardas de distância. Camuflagem perfeita, visibilidade 0. Ed percebeu que o alemão não estava escondido na floresta. O alemão era parte da floresta. Naquela noite, Ed não conseguiu dormir. Ele ficou deitado em sua trincheira, encarando a silhueta negra dos galhos das árvores contra o céu, pensando em veados. Veados se deitavam em arbustos baixos, sob árvores caídas, em depressões naturais onde o chão os escondia. Eles não subiam para a segurança. Eles mergulharam nisso. Os predadores procuravam movimento na altura dos olhos e acima. Eles não olhavam para baixo. E se um homem pudesse fazer a mesma coisa? Ed abordou o capitão Whitmore na manhã seguinte. Whitmore tinha 31 anos, um ex-professor do ensino médio de Ohio que havia recebido uma companhia para comandar depois que a companhia anterior foi atingida por tiros de metralhadora no rosto. Whitmore estava tentando manter 200 homens vivos em uma floresta projetada para matá-los. Ele não tinha tempo para teorias. Senhor, disse Ed, os atiradores estão morrendo porque estão muito altos. Whitmore olhou para ele. Posições elevadas proporcionam visibilidade. Brennan, isso é doutrina. A doutrina está errada para este terreno, disse Ed. Os alemães estão atirando do chão da floresta. Estamos subindo em árvores e morrendo. Você quer atingir alvos do nível do solo.
Você terá visibilidade zero. Eu terei camuflagem. Isso importa mais. Whitmore balançou a cabeça. O manual existe por um motivo. Posições elevadas. O manual foi escrito para terreno aberto, interrompeu Ed. Isso não é terreno aberto. Aqui a visibilidade é de 30 metros e a artilharia antiaérea é usada para disparar contra árvores. A altura não ajuda. Ela mata. Whitmore o encarou. Você é um fuzileiro. Brennan, não um franco-atirador. Hayes também era fuzileiro, disse Ed em voz baixa. Briggs era cabo. Orr era sargento. Todos eles estão mortos. Estou pedindo permissão para tentar algo diferente. E se você morrer fazendo isso, pelo menos perde um fuzileiro em vez de outro franco-atirador. Whitmore ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, eu não autorizei esta conversa. Entendido? Ed assentiu. Entendido. Não seja pego. Whitmore disse, e não ere. Naquela noite, Ed começou a se preparar. Ele não ia cavar um esconderijo ou construir um ninho. Ele ia desaparecer no chão da floresta. Ele precisava de uma árvore caída, algo enorme com raízes ainda presas, criando uma cavidade natural embaixo. A floresta de Erkin estava cheia de árvores caídas. Artilharia e vento haviam derrubado carvalhos e pinheiros por toda a floresta. A maioria jazia meio enterrada na lama e na neve, apodrecendo lentamente na terra. Ed encontrou o que precisava em 12 de dezembro, durante uma patrulha, um enorme carvalho de 18 metros de comprimento, derrubado pela artilharia. A raiz se desprendeu da terra, criando uma depressão de 4,5 metros de diâmetro. O tronco havia caído em um ângulo, deixando uma abertura embaixo, talvez uns 35 centímetros de espaço livre. A neve havia se acumulado contra o tronco, proporcionando camuflagem adicional. A 9 metros de distância, parecia com qualquer outra árvore caída na floresta. A 1 metro de distância, ainda parecia com qualquer outra árvore caída. Ed rastejou por baixo. O espaço era apertado. Ele teve que se arrastar para frente apoiado nos cotovelos, arrastando o rifle ao lado. O chão era lama congelada, dura o suficiente para suportar seu peso sem deixar marcas óbvias. A raiz criou uma barreira natural, bloqueando qualquer silhueta. O tronco em si era de carvalho maciço com 90 centímetros de espessura, capaz de parar tiro de metralhadora. Ele posicionou-se de frente para o norte, em direção às linhas alemãs. Através da abertura entre o tronco e o solo, ele tinha uma linha de visão horizontal através do chão da floresta, talvez 15 centímetros de ângulo de visão, mas que se estendia por 180 metros. Ele podia ver a base das árvores, a vegetação rasteira, as pequenas elevações e depressões no terreno. Ele não conseguia ver o céu. Não conseguia ver nada acima de 1,20 metros de altura. Perfeito. Ed passou 3 horas sob aquele tronco, sem se mexer, apenas observando. Ele viu um servo abrir caminho na neve a 80 metros de distância. Viu 2 soldados alemães passarem perto o suficiente para que ele pudesse ouvi-los conversando. Nenhum deles olhou para baixo, porque olhariam. Os homens lutavam na altura dos olhos. As ameaças vinham da elevação, das linhas de árvores, dos cumes das montanhas. Ninguém esperava perigo do chão da floresta. Ed rastejou de volta para as linhas americanas depois do anoitecer. Seu uniforme estava coberto de lama congelada. Suas mãos estavam dormentes, mas ele sabia que daria certo. A questão era se o exército deixaria viver o suficiente para provar isso. Em 13 de dezembro, Ed disse a Whitmore que havia encontrado uma posição. Ele não explicou os detalhes. Whitmore não perguntou. O capitão apenas assentiu e disse, verifique o rádio a cada 2 horas. Se você perder uma verificação, enviarei uma patrulha. Ed assentiu. Entendido. E Brennan, se isso funcionar, eu nunca lhe dei permissão. Se não funcionar, eu, definitivamente, nunca lhe dei permissão. Sim, senhor. Ed se posicionou às 4h30 da manhã do dia 14 de dezembro. O amanhecer estava a 90 minutos de distância. Ele rastejou sob o
Carvalho caído na escuridão total, navegando pela memória, arrastando o seu rifle Springfield e uma bolsa de lona com 300 cartuchos. Ele usava todas as peças de equipamento para clima frio que o exército fornecia. Suéter de lã, jaqueta de campo, sobretudo, mas ele sabia que não seria suficiente. Nível do solo em dezembro, umidade penetrando nas roupas, nenhum movimento para gerar calor. Ele ficaria hipotérmico em 4 horas se não tomasse cuidado. Ele se posicionou, compactou a neve contra as frestas ao redor do corpo para eliminar qualquer silhueta e esperou. O amanhecer chegou lentamente. A luz cinzenta filtrava-se pela copa das árvores, transformando a floresta negra em infinitos tons de cinza e marrom. Ed permaneceu imóvel, respirando lentamente, observando seu setor. A linha alemã estava em algum lugar entre 200 e 400 jardas, ao norte, posições exatas desconhecidas. Nenhuma patrulha havia penetrado o suficiente para mapeá-las. Às 6h15, Ed viu movimento. Um soldado alemão, talvez a uns 200 metros de distância, movendo-se. Entre árvores, uniforme de campanha amassado, boné de campanha M43, fuzil K98K. O soldado caminhava casualmente, a fumaça do cigarro visível no ar frio. Não esperava contato tão fundo na mata. Ed o observou pela mira. Alemão parou, encostou-se em uma árvore, terminou seu cigarro. Então seguiu em frente, desaparecendo na vegetação rasteira. Ed não atirou. Muito fácil de errar. Muito provável de revelar a posição. Ele esperou. Às 7h23, a metralhadora alemã abriu fogo. Ed ouviu primeiro o som característico de uma MG-42 disparando em algum lugar a leste de sua posição. Então ele ouviu vozes americanas gritando, tiro de fuzil respondendo em rajadas dispersas. Seu pelotão estava encurralado, provavelmente pelo mesmo ninho de metralhadoras que os atingira 3 dias atrás. Ed acionou seu rádio. Brennan para Whitmore. Contato a leste, 200 jardas. Estou mantendo posição. A voz de Whitmore crepitou de volta. Cópia. Fiquem quietos, a menos que tenham uma chance de atirar. Ed examinou seu setor. O fogo das metralhadoras era alto, ecoando pela floresta, mascarando todos os outros sons. Movimento à sua esquerda. 3 soldados alemães correndo para frente, usando fogo de cobertura para avançar. Eles estavam se movendo rápido, agachados, profissionais. Ed acompanhou o soldado da frente através da luneta, alcance de 180 jardas. Alvo se movendo da esquerda para a direita. Veito insignificante. Springfield estava calibrado para 200 jardas. Ed ajustou ligeiramente, antecipando o movimento do alvo. Ele atirou. O recuo atingiu seu ombro, preso entre seu corpo e o chão congelado. O som foi enorme no espaço confinado sob o tronco. O soldado alemão caiu instantaneamente, tombando para frente na neve. Os outros 2 soldados congelaram, examinando a linha das árvores, olhando para cima e ao redor, não para baixo. Ed acionou o ferrolho. O cartucho deflagrado foi ejetado, ricocheteou na parte inferior do tronco e caiu na lama ao lado de seu rosto. Ele engatilhou outra bala, encontrou o segundo alemão. Em sua mira, o homem estava agachado atrás de uma árvore, arma pronta, ainda, procurando o atirador. Ed atirou novamente, acertou. O alemão caiu para trás, agarrando o peito. O terceiro soldado correu. Ed o seguiu, atirou, errou. O alemão desapareceu na densa vegetação rasteira. Ed engatilhou outra bala, examinando, esperando. A metralhadora parou de disparar. O silêncio se espalhou pela floresta como água derramada. Ed ficou imóvel, controlando a respiração, observando seu setor. Seus ouvidos zumbiam com o estampido do disparo. Seu ombro doía a ponto o cheiro de pólvora pairava no espaço confinado sob o tronco, forte e acre. Minutos se passaram. Nada se moveu. Então Ed os viu. 4 soldados alemães avançando em uma linha a 50 metros de distância um do outro. Eles se moviam cautelosamente agora, armas em punho, verificando cada árvore,
cada sombra. Eles sabiam que havia um atirador. Só não sabiam onde. Ed os deixou se aproximar em ponto. O soldado mais à esquerda estava a 140 metros. O mais à direita, a quase 200 metros. Ed os observava pela mira, selecionando alvos, priorizando. Primeiro o mais próximo. Ele atirou. O soldado mais à esquerda caiu. Ed acionou o ferrolho. Atirou novamente. O segundo soldado caiu, gritando. Os outros dois caíram no chão, revidando fogo às cegas. Os projéteis atingiram árvores, rasgaram a vegetação rasteira, levantaram neve. Nenhum chegou perto da posição de Ed. Eles estavam mirando muito alto. Ed esperou 10 segundos. 20. Um dos alemães se moveu, tentando rastejar em direção a um abrigo. Ed acertou um tiro em sua coluna. Quarto soldado se desvencilhou e correu, tropeçando na neve, voltando em direção às linhas alemãs. Ed o deixou ir. A floresta ficou silenciosa novamente. Ed acionou seu rádio. Brennan para Whitmore. 5 confirmados. 100. Contato na minha posição. Meu Deus, Brennan, onde diabos você está? No chão. Sob um tronco. Silêncio no rádio. Então diga novamente. Estou deitado sob uma árvore caída. Eles não podem me ver. Outra pausa. Você está louco. Estou vivo. Ed disse que eles não estão. A metralhadora abriu fogo novamente, uma longa rajada contínua. Ed ouviu vozes americanas gritando, pedindo supressão. Ele examinou seu setor, esperando. 2 soldados alemães apareceram, correndo para apoiar a posição da metralhadora. Ed abateu o primeiro a 170 jardas. O segundo avançou mais 10 jardas, antes que o projétil de Ed o atingisse no quadril, fazendo girar e cair na neve. 7 confirmados. Ed acionou o ferrolho, engatilhou outra bala. Suas mãos estavam firmes. Sua respiração estava controlada. Ele sentia o frio penetrando cada camada de roupa, mas não sentia medo. Ele se sentia paciente. Os servos não entram em pânico. Eles esperam. Eles escolhem o momento certo. Movimento à sua direita. Mais 3 alemães se movendo em uma formação dispersa, rumo à posição americana. Ed rastreou o líder. Alcance de 210 jardas. Tiro longo através da vegetação rasteira. Ele ajustou a distância, mirou ligeiramente à frente do alvo, apertou o gatilho. Acertou. Alemão caiu instantaneamente. Os outros 2 se dispersaram, mergulhando atrás das árvores. Ed vasculhou, esperando que um deles saísse da cobertura. 30 segundos, 1 minuto. Finalmente, um deles mudou de posição, tentando obter um ângulo melhor. Ed viu movimento, abriu uma brecha na vegetação, atirou e acertou o soldado no ombro. O homem caiu gritando. O último alemão não se mexeu. Inteligente, ele permaneceu, atrás de sua árvore, arma pronta, esperando. Ed o observou pela mira, pacientemente. 5 minutos se passaram. 10. O alemão se mexeu um pouco, tentando ficar mais confortável. Ed atirou. O projétil atravessou a borda da árvore e atingiu o alemão no pescoço. Ele caiu sem fazer barulho. 10. Confirmado. O rádio de Ed estalou. Brennan, estamos recuando. Você pode dar cobertura? Afirmativo, disse Ed, movendo em 3 minutos. Ele tinha talvez 200 balas restantes. Chega. O pelotão americano começou a se retirar. Equipes de fogo saltando. De volta pela floresta, o fogo alemão se intensificou. Tiros de fuzil, rajadas de metralhadora, o estrondo de projéteis de morteiro impactando atrás das linhas americanas. Ed observou a posição alemã, esperando por alvos. Uma equipe de metralhadora alemã se reposicionou, tentando obter um ângulo melhor para os americanos em retirada. Ed os viu através da vegetação rasteira. 3 homens, carregando MG-42 e caixas de munição. Eles se moviam rápido, profissionalmente, mantendo-se abaixados. Ed liderou o primeiro grupo, atirou e acertou o ponto. O homem largou-a metralhadora e caiu. Os outros 2 se atiraram para se proteger. Ed acionou o ferrolho, atirou. Novamente,
Errou. O terceiro tiro atingiu um deles na perna. O alemão restante agarrou a metralhadora e correu, arrastando-a em direção à cobertura. Ed atirou, acertando nas costas. O alemão largou a arma e caiu para frente na neve. 13 confirmados. O fogo alemão mudou. Eles estavam tentando localizar Ed agora, despejando balas na linha das árvores. Fogo em movimento sobre as posições suspeitas. Ed se encolheu, ouvindo as balas estalarem acima de sua cabeça. O impacto das árvores rasgava os galhos. Nenhuma bala caiu baixo o suficiente. Eles ainda estavam mirando muito alto. Ed esperou até que o fogo diminuísse, então examinou seu setor novamente. Mais movimento. 5 soldados alemães avançando em uma linha escalonada, tentando flanquear a posição americana. Eles eram bons, usando a cobertura de forma eficaz, movendo-se em investidas curtas. Ed atirou no alvo mais próximo. O soldado tombou para frente. Ed acionou o ferrolho. Atirou. Outro acerto. Os 3 restantes se deitaram, revidando o fogo. Ed os ignorou. Rastreou um que tentava rastejar para frente. Atirou. Acertou no ombro. 16 confirmados. As mãos de Ed estavam dormentes agora. O frio estava vencendo, penetrando as luvas, a lã, a pele. Ele flexionou os dedos, tentando manter a sensibilidade. Recarregar. 20 balas restantes no carregador atual. 170. Na bolsa. O Springfield estava gelado, com gelo se formando no metal. Os 2 alemães restantes do grupo de flanqueamento estavam se reposicionando, voltando para suas próprias linhas. Ed os rastreou. Pela mira. 240 jardas. Tiro longo. Alvos em movimento. Ele atirou mesmo assim. Errou. Atirou novamente. O segundo tiro atingiu um deles na parte superior das costas. Soldado tropeçou, caiu e não se levantou. 17 confirmados. A floresta era um caos agora. Fogo americano recuando. Fogo alemão perseguindo. Projéteis de morteiro impactando em ondas. Ed jazia imóvel sob seu tronco, observando, esperando. Seu rádio crepitava. Constantemente, os comandantes de pelotão comunicando posições, baixas, munição, status. Então ele viu o último alvo, um oficial alemão avançando com 2 corredores, tentando coordenar o avanço. O oficial gritava ordens, apontava, dirigia o fogo. Ele estava a 200 jardas de distância, parcialmente encoberto pela vegetação rasteira, mas Ed conseguia ver o suficiente. Ele centralizou a mira no peito do oficial, ajustou ligeiramente a distância, expirou lentamente. Atirou o ponto oficial, caiu instantaneamente, despencando para trás na neve. Os 2 corredores se dispersaram, mergulhando em busca de abrigo. 18 confirmados. Ed ficou imóvel, observando, aguardando. Fogo de resposta. Nenhum veio. O avanço alemão havia estagnado. Seu oficial estava abatido. As equipes de metralhadoras foram suprimidas. O elemento de flanqueamento estava disperso. Ed acionou seu rádio. Brennan para Whitmore. Pelotão autorizado a recuar. Conto 18. Inimigo abatido. Silêncio no rádio. Então a voz de Whitmore. Silencioso. 18 confirmado. Estou recuando agora. Ed iniciou o lento processo de extração. Ele não podia simplesmente se levantar e correr. Isso faria silhuetar contra a floresta, tornando-o visível. Ele teve que rastejar para trás, devagar e com cuidado, arrastando seu rifle e equipamento, permanecendo abaixo da linha de troncos. Levou 20 minutos para percorrer 30 metros. Seu corpo gritava de frio, músculos travados, dedos mal funcionando, mas ele estava vivo. Ele alcançou a linha americana às 11h47. Os soldados o encaravam enquanto ele emergia da vegetação rasteira, coberto de lama congelada da cabeça aos pés, o rosto pálido de frio. Whitmore estava lá, observando Ed. Cambalear até se levantar. 18. Whitmore repetiu. Ed assentiu. Do nível do solo, sob um carvalho caído. Você ficou embaixo de um tronco por 4 horas. Sim, senhor.
Vidmore apenas o encarou. Então disse: vá para o posto médico. Você está com hipotermia. Ed estava. Sua temperatura corporal havia caído para 34 graus Celsius. O médico tirou seu uniforme congelado, o enrolou em cobertores e o obrigou a tomar café quente. Ed ficou sentado ali, tremendo, não de medo, mas de frio, enquanto os soldados se aglomeravam ao redor fazendo perguntas. Como você fez isso? Onde você estava posicionado? Quantos você realmente conseguiu? Ed não respondeu. Ele apenas bebeu café e esperou o tremor parar. A notícia se espalhou rapidamente. Ao anoitecer, todos os fuzileiros da companhia sabiam que Ed Brennan havia matado 18 alemães de um esconderijo tão bem camuflado que ninguém o avistou. Na manhã seguinte, soldados de outras companhias faziam perguntas. Em 16 de dezembro, 3 outros fuzileiros tentaram a mesma tática. 2 deles conseguiram abates. Um não sofreu nada além de hipotermia, mas funcionou. Em 18 de dezembro, o soldado Raymond Fletcher usou um tronco oco para emboscar uma patrulha alemã, matando 4, antes que os sobreviventes recuassem. Em 21 de dezembro, o cabo James Dalton posicionou-se sob uma raiz e eliminou uma equipe de metralhadora que havia imobilizado seu pelotão por 6 horas. A tática se espalhou silenciosamente, homem a homem, em conversas sussurradas em trincheiras, postos de socorro. Nenhum oficial a ordenou. Nenhum manual de treinamento a descrevia. Simplesmente aconteceu. Como as inovações sempre acontecem na guerra, por necessidade, por frustração, por homens que se recusavam a morrer seguindo doutrinas que não funcionavam. Os alemães perceberam. Em 23 de dezembro, o comandante Klaus Schor, da 275ª Divisão de Infantaria, escreveu em seu relatório pós-ação: as táticas dos atiradores americanos mudaram. O fogo agora se origina de posições ao nível do solo, tornando as operações de contra-atiradores extremamente difíceis. Os padrões tradicionais de busca em posições elevadas são ineficazes. Recomenda-se o aumento do uso de fogo indireto e a limpeza sistemática de árvores caídas. Os atiradores alemães começaram a verificar as posições ao nível do solo, mas já era tarde demais. Os americanos se adaptaram mais rapidamente. Em janeiro de 1945, esconderijos de atiradores no solo da floresta estavam sendo usados por toda a região de Erkin e a técnica estava se espalhando para outras unidades, outras florestas, outras frentes. A 300ª Divisão de Granadeiros Macken-Volks alemã relatou que as baixas de atiradores aumentaram 47% em janeiro em comparação com dezembro. Os americanos eram invisíveis. A doutrina alemã não conseguia combater o que não podia ver. Mas Ed Brennan nunca recebeu o devido reconhecimento. Em 15 de fevereiro de 1945, a polícia militar o prendeu no quartel-general de seu batalhão. Acusação: modificação não autorizada da doutrina de atirador de elite, violação do manual de campo 23-10, conduta imprópria. Ed não resistiu. Ele sabia que isso ia acontecer desde 14 de dezembro. O Tribunal Marcial se reuniu em 19 de fevereiro, no quartel-general da divisão em Luxemburgo. Ed estava diante de 3 oficiais, um coronel, um major e um capitão. Nenhum deles havia estado na arma ferida. Nenhum deles havia visto homens morrerem seguindo a doutrina. O coronel leu as acusações. Soldado de primeira classe Brennan, você é acusado de desrespeitar intencionalmente o procedimento estabelecido para atiradores de elite, colocar em risco a si mesmo e sua unidade por meio de decisões táticas imprudentes, disseminar a disciplina militar ao encorajar outros soldados a violarem os padrões de treinamento. Como você se declara? Culpado, disse Ed. O coronel piscou. Você admite essas acusações? Sim, senhor. Eu violei o manual. Usei posições ao nível do solo. Disse a outros homens como fazer. O major se inclinou para a frente. Você entende que a doutrina de atirador de elite existe para maximizar a eficácia, minimizando riscos. Entendo que a doutrina matou homens. Ed disse. Hayes, Briggs, Orr Peterson, todos mortos porque seguiram o manual. Manual foi desenvolvido ao longo de anos de experiência em combate. Não em combate na floresta. Ed interrompeu.
Não, Erkne. Aquele manual foi escrito para terreno aberto. Ah, floresta é diferente. O capitão se pronunciou. Mesmo que sua tática tenha sido eficaz, o que é contestado. Você não tinha autoridade para tomar essa decisão. Você é um soldado raso. Você segue ordens. Eu seguia as ordens do capitão. Vidmore, disse Ed. Ele me disse para não ser pego e para não errar. Eu não errei. O maxilar do coronel se contraiu. O capitão Vidmore nega ter lhe dado tal ordem. Ed assentiu. Sim, senhor. Ele deve negar. Silêncio na sala. Os 3 oficiais trocaram olhares. O major disse: sua contagem de mortes de 14 de dezembro consta como 18 confirmadas. Isso está correto? Sim, senhor, de uma única posição. Sim, senhor, usando uma técnica explicitamente proibida pela doutrina. Sim, senhor. Outro silêncio. Então o coronel disse: soldado Brennan, você será mantido sob custódia até a sentença. Esta sessão está encerrada. Ed ficou detido na prisão da divisão por 3 dias. Em 22 de fevereiro, o capitão Vidmore o visitou. O capitão estava do lado de fora da cela, com as mãos nos bolsos, o rosto indecifrável. Eles vão te rebaixar a soldado, disse Vidmore. Talvez te deem 30 dias. Ed assentiu. Poderia ser pior. Poderia ser melhor, disse Vidmore, se você tivesse ficado de boca fechada. Não consegui fazer isso, senhor. Vidmore ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: Fletcher conseguiu 6 mortes ontem. Dalton conseguiu mais 3. Sua técnica funciona, Brennan. Todo mundo sabe que funciona. Mas não está no manual, disse Ed. Ainda não, disse Vidmore. Talvez depois da guerra. Ed deu de ombros. Não me importa. Vidmore o estudou. Você realmente não se importa, não é? Eu me importo com Reis, disse Ed. E com Briggs ou Ori Peterson. Eu me importo que eles morreram seguindo regras que não funcionaram. Se eu puder impedir que isso aconteça com outra pessoa, não me importo com o que o exército faça comigo. Vidmore assentiu lentamente. Então ele disse: pelo que vale, você fez a coisa certa. Diga isso ao coronel, disse Ed. Vidmore sorriu levemente. Eu disse. Não ajudou. Em 24 de fevereiro, Ed Brennan foi condenado à redução de patente para soldado raso, 30 dias de prisão e perda de 1 mês de salário. O coronel leu a sentença sem emoção. Este tribunal reconhece que suas ações resultaram em baixas inimigas e, possivelmente, protegeram vidas americanas. No entanto, a disciplina militar não pode ser mantida se os soldados desrespeitarem unilateralmente a doutrina estabelecida. Esta sentença serve como um aviso para outros que possam considerar violações semelhantes. Ed cumpriu seus 30 dias. Ele passou março de 1945 no quartel, comendo comida ruim e dormindo em um colchão fino. Enquanto a guerra avançava para o leste sem ele, ele não se importava. Reis ainda estava morto. Briggs ainda estava morto. Orr e Peterson ainda estavam mortos. Mas Fletcher estava vivo. Dalton estava vivo. E em algum lugar nas florestas da Alemanha, fuzileiros americanos lutavam escondidos no nível do solo, invisíveis e eficazes. Isso foi o suficiente. Ed foi libertado em 26 de março e transferido para um depósito de substituição. Ele nunca mais viu combate. A guerra na Europa terminou em 8 de maio. Ed passou pelo processo de desmobilização em julho e foi enviado para casa em agosto. Ele retornou ao sul da Filadélfia em 23 de agosto de 1945, vestindo seu uniforme pela última vez, carregando uma mochila e nada mais. Seu pai o encontrou na estação de trem. Eles apertaram as mãos. Seu pai disse: Você está bem? Sim, disse Ed. Estou bem. Eles caminharam para casa pelas ruas onde Ed havia crescido, passando pelas casas geminadas, lojas de esquina e terrenos baldios onde ele havia aprendido a lutar. Nada havia mudado. Tudo havia mudado. Ed voltou a trabalhar no estaleiro naval.
A guerra havia terminado, mas navios ainda precisavam ser construídos. Ele rebitou cascos. Por mais 3 anos, economizou seu dinheiro e abriu uma oficina mecânica em 1948. A oficina mecânica Brennans ficava a 3 quarteirões de onde ele havia crescido. Ele trabalhava em carros, trocava óleo, consertava transmissões e nunca se falou sobre a guerra. Às vezes, as pessoas perguntavam. Vizinhos que tinham ouvido histórias, clientes que viram os documentos de dispensa emoldurados na parede do seu escritório. Ed dava de ombros e dizia: eu estava na infantaria, fiz meu trabalho e voltei para casa. Ele nunca mencionou Erkin, nunca mencionou as 18 mortes, nunca mencionou o tribunal marcial. Em 1952, Ed casou-se com uma mulher chamada Dorothy, que trabalhava na loja de variedades na Market Street. Eles tiveram 2 filhos, compraram uma casa no subúrbio e viviam tranquilamente. Ed treinava times de beisebol infantil, consertava bicicletas de crianças da vizinhança de graça e ia à igreja todos os domingos. Ele era um bom homem, diziam as pessoas. Quieto, mas bom. Em 1957, o Exército publicou uma edição atualizada do Manual de Campo 2310. O capítulo 6, seção 4, incluía uma nova subseção, emprego de camuflagem em nível do solo em terreno florestal. O manual descrevia o uso de troncos caídos, raízes expostas, depressões naturais como esconderijos para atiradores em bosques densos. O manual citava estudos de eficácia da floresta de Erkin e recomendava a técnica para situações em que as posições elevadas tradicionais eram insustentáveis. O manual não mencionava Ed Brennan. Em 11 de novembro de 1973, Ed compareceu a uma cerimônia do Dia dos Veteranos na Filadélfia. Ele estava no meio da multidão, vestindo um terno, com as mãos nos bolsos, enquanto políticos discursavam sobre sacrifício e serviço. Após a cerimônia, um homem mais velho se aproximou dele. O homem usava um boné de veterano da infantaria. "Você é Ed Brennan?" perguntou o homem. "Sim", disse Ed. "Sou James Dalton. Eu estava na 110ª Companhia C. Usamos sua técnica em Erkin." Ed assentiu. "Eu lembro do nome." "Eu queria agradecer", disse Dalton. "Você salvou minha vida. Provavelmente salvou muitas vidas." Ed pareceu desconfortável. "Eu apenas fiz o que precisava ser feito." "Você foi levado à corte marcial por isso", disse Dalton. "Isso é mais do que fazer o que precisava ser feito. Isso é coragem." Ed balançou a cabeça. Coragem era rei subindo naquela árvore, sabendo que poderia matá-lo. "Eu apenas descobri um jeito melhor." Dalton sorriu. "É assim que a coragem se parece na guerra. Não as coisas dramáticas, as decisões silenciosas." Eles apertaram as mãos. Ed nunca mais o viu. Ed Brennan morreu em 8 de março de 1989, aos 67 anos. Ataque cardíaco súbito enquanto trabalhava embaixo do Chevy de um cliente. Seu obituário no Philadelphia Inquirer tinha 4 parágrafos. Mencionava sua oficina, sua família, seu serviço na Segunda Guerra Mundial. Dizia que ele havia sido condecorado com a Estrela de Bronze. Não dizia o porquê. Não mencionava a floresta de Erkin. Não mencionava os 18 alemães mortos, nem um tribunal marcial, nem a técnica que mudou a doutrina de atiradores de elite. Seu funeral foi bem concorrido. Vizinhos, clientes, familiares. Uma guarda de honra do posto local da VFW disparou uma salva. Eles dobraram a bandeira e a entregaram a Dorothy. Ed foi enterrado em um cemitério de veteranos nos arredores da Filadélfia, uma lápide branca, entre milhares. Em 1994, uma historiadora militar chamada Doutora Margaret Olova estava pesquisando táticas de atiradores de elite no Teatro de Operações Europeu. Ela encontrou referências em relatórios pós-ação alemães a posições de atiradores de elite americanos em terra, na floresta de Erkin. Ela cruzou informações com registros americanos. Encontrou os relatórios da unidade do capitão Whitmore, de dezembro de 1944. Descobriu as 18 mortes confirmadas em 14 de dezembro. Ela rastreou o incidente até Ed Brennan e encontrou a transcrição do tribunal marcial. A doutora
Holloway publicou suas descobertas no Journal of Military History em 1996. O artigo foi intitulado Inovação Tática no Nível Individual, o escondimento do atirador no chão da floresta e a campanha da floresta de Erkin. Ele descrevia a técnica de Edge em detalhes, analisava sua eficácia e rastreava sua adoção em toda a infantaria americana. O artigo concluiu que a inovação tática não autorizada de Edge Brennan havia salvado entre 40 e 70 vidas americanas durante o inverno de 1944 a 45. Ninguém o leu, exceto outros historiadores. Em 2003, o curso de atirador de elite de operações especiais do Exército adicionou técnicas de camuflagem no solo da floresta ao seu currículo. Os instrutores ensinavam os alunos a usar madeira caída, raízes, depressões no solo como esconderijos em ambientes florestais. A técnica foi considerada doutrina padrão em 2005. Os manuais de treinamento acreditavam inovações de campo durante a Segunda Guerra Mundial sem nomear indivíduos. O nome de Edge Brennan não apareceu em nenhum desses documentos. Hoje, se você visitar o túmulo de Edge no cemitério dos veteranos nos arredores da Filadélfia, verá uma lápide padrão de mármore branco. Nela constam seu nome, sua patente, soldado raso, não soldado raso, primeira classe, suas datas de serviço e sua data de falecimento. Não menciona sua estrela de bronze. Não menciona a floresta E. Não menciona nada além dos fatos básicos de sua existência. Mas em florestas ao redor do mundo, atiradores de elite ainda usam a técnica que Edge inventou. Sob um carvalho caído em 14 de dezembro de 1944. Eles se posicionam ao nível do solo, invisíveis na vegetação rasteira, esperando com paciência. Edge aprendeu a caçar veados nos Pine Barrens. Eles não sabem seu nome. Eles não conhecem sua história. Eles apenas sabem que a técnica funciona. É assim que a inovação realmente acontece na guerra. Não por meio de estudos de engenharia, decisões de comitês ou revisões de doutrinas. Por meio de soldados como Edge Brennan, que veem seus amigos morrerem e se recusam a aceitar, que violam o manual porque o manual está errado, que arriscam um julgamento militar porque algumas coisas importam mais do que regulamentos. Hayes importava, Briggs importava, Orr, Peterson importavam. E Edge Brennan, trabalhando sozinho na lama congelada, descobriu como impedi-los de morrer. O exército condenou a 30 dias na prisão militar por isso. A história não lhe deu nada, em absoluto. Se você achou esta história interessante, curta este vídeo. Inscreva-se para ficar conectado com essas histórias não contadas. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Obrigado por manter essas histórias vivas.